Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta:
Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos, ela serve para nós até os dias de hoje. A. W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores, ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família, dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra:
cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte, eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui no verso 29, Paulo está dizendo assim, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras, ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo, cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21,
reforça esse princípio. Diz assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão, sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32. Olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra
bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar.
Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade. Dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje. Que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje
está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então,
continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante
como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm.
Que o Senhor dê a cada pessoa a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal.
ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra, prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar,
nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece.
ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui
o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Mais uma vez eu venho trazer uma palavra para o seu coração, uma mensagem que, eu creio, veio diretamente do céu para nós.
Irmãos, eu creio que essa palavra de hoje vai trazer paz ao seu coração, vai te dar direção e vai proporcionar encorajamento, um novo ânimo para você. Amém? Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Você é tão impaciente que costuma agir por impulso e por causa disso acaba sofrendo com as consequências das escolhas erradas que você faz? Eu sei o quanto isso é difícil, mas fique em paz. Deus vai te direcionar hoje a fazer a coisa certa e Ele vai te ensinar a esperar pelo tempo certo de tudo acontecer. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida é feita de muitas experiências, muitas emoções diferentes, não é verdade? E ao escrever essa mensagem, o rei Salomão estava nos explicando que tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, momentos de surpresa e também de desilusão, momentos de sucesso e momentos de fracasso. Salomão escreveu esse livro quando ele era já bem idoso e as experiências que ele teve durante a sua vida lhe mostraram que as coisas mudam, as coisas se transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que nunca muda: Deus. Deus é sempre igual, todos os dias. Ele disse: Eu, o Senhor, não mudo. Por toda a eternidade, Deus é o mesmo. E Ele é o único que não falha. E quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo e não em Deus, nós ficamos desiludidos. Mas a boa notícia é que não precisamos passar por isso. Podemos confiar no Senhor todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 102 que no princípio Deus firmou os fundamentos da terra e os céus são obras das mãos dele. Eles perecerão, mas o Senhor permanecerá. Os fundamentos da terra envelhecerão como vestimentas, como roupas. Deus os trocará e serão jogados fora, mas Ele, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador do universo, permanece o mesmo eternamente. Os seus dias jamais terão fim. O salmista está nos dizendo que tudo é passageiro. Tudo nessa vida um dia vai passar. Então, todas as nossas experiências serão deixadas para trás. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós podemos encontrar valor nessas experiências. Podemos apreciar a vida que Deus nos deu. Podemos desfrutar do tempo presente, sem ficarmos focados no passado ou no futuro. Nós devemos viver o dia que Deus nos deu hoje. E se nós ficarmos focando somente nas coisas negativas, nas experiências ruins, essas coisas vão nos afetar muito. Essa mensagem está falando ao seu coração? O que eu disse aqui faz sentido para você? Então eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum minuto com Deus, que eu posto aqui todos os dias. Irmãos, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma alma e nós devemos zelar por isso. Não devemos colocar lixo na nossa mente, não devemos guardar no nosso coração sentimentos e emoções negativas. Devemos aprender a filtrar tudo o que acontece conosco. Não podemos controlar o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro do coração, isso Deus nos deu o direito de controlar. E eu falo isso porque Deus tocou muito forte aqui no meu coração que muitas pessoas
Muitos de vocês estão ansiosos, preocupados, e isso tem roubado a sua paz, tem impedido que você desfrute dos momentos importantes da sua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós devemos sair do ambiente em que estamos e olhar para fora, ver que existe um céu, que há nuvens, montanhas, existem muitas coisas que Deus criou e que estão estampadas diante dos nossos olhos. Mas os problemas nos cegam, eles nos trazem uma cegueira e parece que nada fica bom, nada alegra o nosso coração. Nós vamos orar hoje para que o Espírito Santo renove a nossa mente, para que Deus renove a sua mente e você possa enxergar com os olhos da fé. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E presta atenção, se Deus colocou uma pessoa em especial na sua mente ou uma situação específica, escreva aqui nos comentários. O que move a nossa oração é a fé que temos em Deus. É a convicção de que o Senhor já nos deu o maior de todos os presentes, que foi o seu Filho Jesus, e que Ele não nos negaria as demais coisas que necessitamos. Você precisa aprender a conviver com a paciência. Você precisa aprender a não agir por impulso, mas deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Senão, você vai acabar quebrando a sua cara de várias maneiras. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai acabar se sujando com o pecado. Eu me lembro que depois que eu me converti, eu achei que as coisas na minha vida aconteceriam assim de forma instantânea. Eu pensei que tudo fosse se acertar rapidamente. E eu orei muito por isso. Mas mesmo que eu tivesse orado, as lutas continuavam a acontecer na minha família, nas minhas finanças, no meu relacionamento conjugal. Eu entendi com o passar do tempo que Deus me fez nova criatura, que já não vivia eu, mas Cristo habitava dentro de mim. Mas a restauração que eu tanto buscava era uma questão de tempo, e que as coisas não aconteceriam no meu tempo, da minha maneira, mas no tempo de Deus, da maneira dele. Eu continuei firme, servindo a Deus, e continuo até hoje, e eu tenho certeza da minha salvação, assim como eu sei que neste mundo eu vou continuar tendo aflições, porque foi isso que Jesus disse na sua palavra. Sabe o que acontece? Ainda tem muito de nós nas nossas orações. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor e aguardar o tempo dele, custe o que custar. Ainda que as pessoas à nossa volta nos critiquem, nos humilhem, ainda que elas zombem de nós, nós temos que entender que Deus é perfeito. Ele age no momento em que nós nos entregamos nas mãos dele. A Bíblia diz que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, se você está esperando no Senhor, saiba que Ele está trabalhando. Deus tem uma obra a completar na sua vida. Nós precisamos aprender a desfrutar da vida. Temos que aprender até mesmo a conviver com a dor, com a perda, com a tristeza, com o sofrimento, mas sempre com a certeza de que tudo isso vai passar. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e por Teu amor imensurável por nós. Pedimos perdão pelas nossas falhas e por todas as vezes que não seguimos os Teus caminhos. Nós nos lembramos, Senhor, das Tuas promessas em Jeremias 29, que nos traz esperança e nos lembra dos Teus planos de prosperidade e de futuro para nós. Agradecemos pela Tua presença constante, mesmo quando nós não a sentimos. Como está escrito em Salmos 91, versículo 1 e 2, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós pedimos que o Senhor ouça cada súplica que foi escrita aqui nos comentários.
que cada pedido de oração seja atendido segundo a tua vontade. Contempla, meu Pai, aqueles que estão pedindo por saúde, aqueles que buscam pelo teu conforto em momentos de luto, de dor, de perda, aqueles que têm buscado sabedoria para a tomada de decisões importantes e aqueles que clamam pela tua paz em meio às tribulações. Senhor, ajuda-nos a buscar em Ti a força para superar obstáculos e a confiar em Ti com todo o nosso coração, como a Tua palavra nos instrui. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, refletindo a Tua glória em um mundo que muitas vezes está nas sombras. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que se achega a Ti em oração, que todos possam encontrar conforto e respostas no Senhor. Que a Tua presença seja real em nossa vida, trazendo cura, restauração e alegria. Por fim, eu peço que o Senhor nos ensine a valorizar cada dia como um presente Teu, como uma oportunidade para amar, crescer e servir. Que sejamos reflexos da Tua bondade e do Teu amor, levando esperança e luz a todos ao nosso redor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ainda tem planos e sonhos para a sua vida. Por mais que as circunstâncias estejam adversas, Deus diz a você: eu estou contigo. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro,
a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra.